Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo de literatura aqui no canal UPT-UES, que eu me chamo Thalita, e nessa aula de hoje eu vou trazer mais uma escola literária, o arcadismo. E no arcadismo vamos tratar de duas fases, em Portugal e no Brasil, porque a literatura, a literatura é o pensamento do homem em um período literário. Então, a literatura ela surgiu em Portugal e por isso sempre agora vamos tratar primeiro da literatura em Portugal e depois no Brasil, porque sempre acontecia primeiro em Portugal. Então, era aí que os brasileiros viajavam para a Europa para descobrir a literatura, estudar a literatura lá na Europa e trazer para o Brasil. O arcadismo em Portugal ele tem um contexto histórico, assim como todas as outras escolas têm um contexto histórico. Então, acontece aí no século XVIII, que ficou conhecido como o século das luzes, por conta das ideias iluministas, e vocês vão entender por quê, quais foram essas ideias. Teve um desenvolvimento tecnológico e científico e social na Europa, e, na verdade, foi um grande marco esse desenvolvimento tecnológico e científico. Foi um momento que começaram a surgir ideias na ciência, no mundo tecnológico, começou realmente a se desenvolver. Foi a partir do arcadismo. Em Portugal, estava acontecendo uma fase de transformação e de renovações após a Guerra da Restauração, que foi a guerra que concedeu a Portugal a sua independência em relação à Espanha, porque na escola anterior falava que Portugal ela não era ainda um país independente, ela dependia de outro. Então, foi aí que concedeu essa independência a Portugal, foi nessa guerra. Essa independência aconteceu e houve reformas na educação, o espírito de renovação. Então, motivou bastante o crescimento da Europa, principalmente na parte científica. Então, é nesse período que o arcadismo ele vem com tudo. O arcadismo ele traz a razão, deixando um pouco de lado a religiosidade que ainda existia no barroco. Apesar que o barroco ele tinha essa, as pessoas estavam em dúvida, né? Do céu e das coisas mundanas, do divino e do mundano. As pessoas estavam em dúvida. Então, o arcadismo ele traz, ainda tinha um pouco dessa religiosidade no barroco, então deixa um pouco de lado essa religiosidade e agora passa a pensar mais na razão, já que está tendo esse desenvolvimento científico, a razão ela começa a tomar conta desse período. E o arcadismo em Portugal ele se iniciou com a Arcádia Lusitana, que teve início em 1756. A Arcádia Lusitana, que foi um movimento artístico que veio logo após o Barroco e contrapôs o Barroco. Foi uma academia literária que teve sua fundação em 1756, como já disse, e foi inspirada na Arcádia Lusitana. Italiana, desculpa. A Arcádia Lusitana foi inspirada na Arcádia italiana. Então, foi um marco introdutório do arcadismo em Portugal. Foi uma academia, na verdade. Então, essa academia ela foi uma instituição onde os artistas e intelectuais eles se reuniam para debaterem sobre as artes. Falava-se muito de artes nessa academia. A Arcádia ela tinha como principal característica a exaltação da natureza e tudo que lhe pertencia. Então, apresentava um dos maiores protetores da academia, que foi o Marquês de Pombal. Essa Arcádia Lusitana, por tratar dessa exaltação da natureza, já nos mostra aí uma característica muito grande, é a característica que predomina em todo o arcadismo, que é a exaltação da natureza. Você pode observar aí na imagem uma casinha entre um ambiente natural, um ambiente de fazenda, uma vida bem bucólica, em que exalta a natureza, as flores, as árvores, que é nisso que o arcadismo, ele é... A característica principal é essa. Já vou te adiantando. Quando você estiver fazendo sua prova do Enem
e ver poemas exaltando a natureza, você já pode prestar bastante atenção que pode estar falando dessa escola literária, o arcadismo, certo? Então, essa escola tem uma arte menos rebuscada, menos extravagante do que Portugal. Portugal, ela tinha aquela minúcias de detalhes, era bastante presente, então tinha muita arte. E agora o arcadismo, ele vem contrapor o barroco. Ele traz uma vida mais simples, que uma vida de campo, uma vida campestre, ela é mais simples, é chamada vida bucólica. Então não tem muito, como eu posso dizer, muito detalhe sobre arte, sobre isso tudo, não. Esses detalhes ficaram lá no barroco. Agora tem uma vida mais simples, uma vida camponesa, e teve como destaque, muito destaque aí, os poemas de Bocage, que vamos ver mais adiante sobre esses poemas. O arcadismo em Portugal, ele teve características, como todas as outras escolas. Então, esse movimento em si, ele também é conhecido como setecentismo, ou neoclassicismo, como se fosse o novo classicismo. Neoclassicismo significa o novo classicismo. E setecentismo é porque já aconteceu no ano de 1700, certo? Enquanto o barroco ficou conhecido como seiscentismo, porque era no ano, por volta do ano de 1600. Essa escola, ela vem para apresentar um estilo de vida simples, como já disse, então ela também traz uma linguagem simples. Um estilo de vida simples chamado bucólico, longe dos centros urbanos, a busca por coisas mais campestres, mais naturais, a fuga da cidade. Quando você vê alguém falando, eu prefiro a vida no campo, eu vivo na cidade porque eu tenho outras coisas para fazer, outros trabalhos, mas eu gosto da vida no campo, eu gosto de ir para a fazenda, eu gosto daquele ambiente simples, ouvindo o canto dos pássaros. Então, é uma característica de alguém árcade, não é alguém arcaico, é alguém árcade, que lembra o período do arcadismo. Então, tinha essa linguagem simples, tinha o bucolismo, exaltava a natureza, então a busca por essas coisas naturais, tinha a busca de equilíbrio nos retornos, retornando aos modelos clássicos de viver, pensando nos modelos clássicos, os principais modelos que resgataram do classicismo, chamado de fugere verbem, que significa fugir do urbano, locus amoenos, que é lugar ameno, lugar leve, aura mediocritas, equilíbrio de ouro, tudo em harmonia com a natureza, cortar tudo aquilo que é inútil, julgava como inútil aquela vida corrida, a vida da cidade. Então, essa ideia de tirar o rebuscamento do barroco, chamada também de carpe diem, que é viver o momento, aproveitar bem o dia. Então, tinha uma objetividade e racionalismo, porque era o momento de usar o cérebro para a ciência. Essa objetividade e racionalismo também mostrava nessa característica que precisava usar o cérebro para a ciência. Então, esse pastoralismo pertencia ao bucolismo, essa simplicidade que é a vida no campo, como eu já disse, a exaltação da natureza. Tinha também uma crítica à burguesia e aos centros urbanos, porque se eu fujo da cidade, eu critico o que vem de lá. Geralmente, quem está no campo e não gosta da cidade vai criticar, vai mostrar por que não gosta de estar na cidade, naquela vida corrida. E quem apenas gosta dessa correria da vida da cidade também critica a essa vida campestre. Ah, fulano só quer viver na roça, ainda diz assim, na roça, na fazenda, por meio ali dos animais, aquela vida do mato. Então, havia essa crítica à burguesia e aos centros urbanos naquele período. Houve também o uso de pseudônimos, que eram os autores usando nomes que não eram deles, como se fosse para entender melhor podemos chamar de nome artístico, né? Um nome artístico naquele período era o chamado de pseudônimos, certo?
o arcadismo em Portugal, ele teve autores de destaques, como Manuel Maria Boccagi, que eu vou falar um pouquinho dele para vocês, o Manuel Maria Boccagi, que foi um dos poetas portugueses que apresentava um dos comportamentos inquieto, aventureiro, polêmico. Ele teve também uma vida depois, ele teve uma vida boêmia, depois de curtir tantas aventuras, e ele fez parte do exército e da marinha portuguesa. Viajou para o Brasil, África, China, ele viajava bastante. E em 1790, ele retornou para Lisboa, iniciando sua vida literária, se dedicando até o resto da vida. Então, ele participou das Arcádias, que são associações literárias da época, como já expliquei para vocês. E suas obras eram, assim, são repletas de lirismo, erotismo, individualismo, linguagem neoclássica, que é o novo classicismo, e temas bem bucólicos e pastoris. E umas de suas obras são O Triunfo da Religião, A Palavra Ilusão, A Pavorosa Ilusão, A Virtude Laureada e Elegia. Certo? E o Arcadismo Brasil. O Arcadismo Brasil, ele estava aí movimentado pelo ciclo de mineração. Então, ele trouxe características do arcadismo em Portugal e teve esse choque entre duas culturas. Então, vamos imaginar que estamos falando de um Brasil colônia, um mundo sem internet, né? Naquele período já estava desenvolvimento tecnológico, mas ainda não tinha a internet naquele período. Então, as coisas demoravam para acontecer da Europa até o Brasil. Por isso que sempre vamos falar primeiro da Europa, depois do Brasil. Então, no século XVIII, Brasil colônia, o ciclo de mineração, que era em Minas Gerais, onde podemos ver melhor nos estudos de história. Então, o centro do Brasil, onde as coisas estavam bombando, era em Minas Gerais. Por isso o nome Minas, porque tinham as minas lá, tudo que estava acontecendo, o ciclo de mineração era em Minas Gerais. Então, o brasileiro, ele mandava os filhos, as pessoas da elite, né? Mandavam os filhos para estudar em Portugal. Então, naturalmente, com essa mineração, houve uma elite mineira. Então, essa elite, ela mandava os filhos estudarem na Europa, para depois voltarem para o Brasil, depois do contato com uma cultura iluminista, neoclássica, dominante, que estava acontecendo naquele tempo. Então, basicamente, eles traziam características do arcadismo em Portugal, o arcadismo na Europa, para o Brasil. Então, por isso que existia esse choque entre duas culturas. A Arcade da Europa e barroca predominante. Por quê? Porque quando eles saíram daqui, nesse período, lá demorava. Saía daqui do Brasil e ia para a Europa. Então, deixou aqui no Brasil o barroco. Foi para a Europa, estudou, veio com características arcadistas e ainda encontrou com o quê? Com pessoas com características barrocas. As características barrocas estavam ali a todo vapor ainda. Então, eles que precisavam trazer essas características arcadistas para o nosso país. Então, havia esse choque. Existia uma cultura, expressões exageradas, que ainda era do barroco. Então, eles chegavam aqui e vinham contestando todo aquele rebuscamento daquele período. Por isso, nós chamamos isso de choque entre duas culturas. Era o que acontecia naquele momento, era esse choque, porque eles estavam trazendo ali características arcadistas e encontrava ainda com características barrocas. Por isso, esse choque. Então, o Arcadismo Brasil, ele tem como principais autores o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. Cláudio Manuel da Costa trazia como obra principal e obras poéticas, e o Tomás Antônio Gonzaga trazia Marília de Disseu, certo? Então, o Cláudio Manuel da Costa, em 1768, ele inaugura o arcadismo do Brasil com o livro Obras. Ele, por ser o mais velho, é uma pessoa árcade. Ele tem características árcades, ele traz esse bucolismo, só que ele tem também um pezinho lá no barroco, por ele ter vivenciado bastante o barroco, ele é o mais velho. Então, ele é importante porque ele faz essa transição dos períodos do barroco para o arcadismo, e é normal que ele carregue esses traços barrocos. Então, ele transmitia essas características barrocas aí no arcadismo.
ele trazia algumas angústias do barroco. Então, toda escola acontece isso, porque nada acontece assim rapidamente em um estalo. Não é porque chegou naquele ano em que estava predominando o barroco, o arcadismo começou a acontecer, que vai deixar de existir as características barrocas. Não, jamais. Então, é como se fosse uma pessoa que hoje é antenada ali, uma pessoa mais velha, gosta de internet, mas ainda traz características de um período que ainda não existia essas coisas. Então, as características, elas continuam aparecendo, mas os mais novos não possuem essas características, então há realmente um choque. E o Tomás Antônio Gonzaga, com a obra Marília de Dirceu, que foi uma grande obra, e aqui podemos relembrar características que eles não usavam os próprios nomes, mas sim pseudônimos. Tinha uma ideia de que era uma construção artística, então eram personagens poéticos, então tinham que praticar um certo fingimento poético. Então o poeta escreve como um camponês. Então ele podia ser um advogado, ele podia ter qualquer outra profissão, mas no momento das obras, ele tinha um certo fingimento e usava um pseudônimo e se transformava em um camponês, para expressar melhor a literatura. Então, esse é o eu lírico do arcadismo. Então, teve marcas neoclássicas sempre presentes, com referências em latim e valorização dos clássicos. Teve também Alvarenga Peixoto, que foi um autor menos expressivo. Houve também nessa escola outros poemas épicos de destaque, que foi o Uraguai, de Basílio da Gama, o Caramuru, de Santa Rita Durão, que predominou nesse período, certo? Então, vale a pena, se você não conhece o Uraguai, de Santa Rita Durão, o Caramuru, que você procure para saber um pouco mais sobre eles, tá bom? Então, essa foi mais uma aula. Só um momento. Eu quase esqueci de mostrar. Uma música do arcadismo na atualidade, que você pode encontrar hoje em dia, ainda na literatura, características de algum período literário que ficou lá atrás. Você pode perceber essas características em músicas atuais, como a música Casinha Branca, de Maria Bethânia, que tem uma letra muito bonita e reflete muito essa vida no campo. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Então veja quantas características: a exaltação da natureza, a exaltação da vida no campo, a alegria de estar ali em um quintal, em uma janela, vendo o sol nascer, porque muitas vezes a vida corrida na cidade não é possível nem ver o sol nascer. E na vida do campo, não. É uma vida tranquila, é uma vida bucólica, em que você pode sentir essas características da natureza, na qual o barulho dos carros, o barulho das pessoas conversando o tempo inteiro, de músicas tocando, você não consegue sentir a natureza. Então, o arcadismo, ele é bonito, muito bonito, é uma escola que eu gosto muito, porque eu também gosto de uma vida no campo. Então, sempre que você conhecer alguém que fala que goste dessa vida campestre, essa vida tranquila, lembre-se do arcadismo. Essa pessoa, ela traz características árcades, certo? Espero que vocês tenham gostado e que essa aula tenha te ajudado em sua preparação para o Enem. Um grande abraço e até a próxima.